Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre esforços combinados e o estado plano de tensões, beleza? Mas para isso, vamos lembrar aqui rapidinho o que a gente já sabe, ok? Então o que a gente já sabe até agora? Ó? A gente já sabe que para calcular a tensão normal, a gente usa normal sobre área, quando a gente tem esforço normal, certo? Ou o menos o momento fletor vezes y sobre i, quando a gente tem a presença de um momento, certo? E para calcular as tensões cisalhantes, a gente tem que, para calcular com o cortante, a gente tem essa fórmula, e para calcular com o torsor, a gente tem essa fórmula, certo? Lembrando que eu coloquei esses índices aqui embaixo só para a gente relembrar o que cada um está ligado, certo? Então, ó, essa tensão do normal está ligado à carga axial. Esse aqui está ligado ao momento fletor. Esse está ligado ao cortante e esse está ligado ao torsor, certo? E aí a gente consegue saber o que cada um deles vai significar no nosso exercício, beleza? Lembrando, né, quais são as fórmulas, eu apresento para vocês a seguinte situação, ó. Como é que a gente vai resolver, por exemplo, se na questão pedir as tensões principais da seção lá no ponto A, certo? Ou seja, eu quero saber quais são as tensões principais que vão estar agindo no ponto A da minha seção, beleza? E aí eu tenho aqui um braço de alavanca com o meu P e tenho aqui uma carga axial R agindo lá na extremidade da minha peça, ok? E o meu objetivo é descobrir exatamente as tensões principais no meu ponto A, correto? Feito isso, vamos entender a situação, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, ó, primeiro, cálculo dos esforços internos na seção, certo? Então, ó, eu tenho lá minha seção, ok? Tenho lá minha peça, quer dizer, e eu quero calcular a minha seção, eu quero calcular meus esforços internos lá no meu ponto A, ok? Então, ó, levando todos os meus esforços para lá, eu vou ter isso aqui, ó. Então, presta atenção, eu vou ter um momento ligado ao P vezes o comprimento que vai chegar lá, que é o meu torsor, ok? Lembrando que ele roda para dentro da peça, ok? Eu vou ter o meu R que não causa nenhum momento, ok? Então eu levo ele direto para lá, certo? E eu tenho o momento torsor ligado ao P que gira a minha peça no outro sentido, para cima, certo? Para trás, no caso. Meu momento ele vai estar para trás, ligado a esse L2 aqui, que é a distância daqui até aqui, certo? Esses momentos, tanto o torsor quanto o fletor e os esforços P e R, são os valores internos, né, da minha seção A, ok? Eu posso fazer esse cálculo tanto fazendo o equilíbrio lá na extremidade e depois fazendo o equilíbrio na seção, quanto levando diretamente os esforços das extremidades até a seção, tá? E aí você escolhe o que você acha mais simples. Levar os esforços direto para a seção ou fazer o equilíbrio das duas pontas, aos poucos, certo? Isso é um critério seu do que você achar mais fácil, ok? Só que uma coisa que eu gostaria de ressaltar é sempre tomar cuidado, porque, por exemplo, nesse caso aqui, o P, ele tem dois esforços de momento, tá? Ele tem o esforço de torsor e tem o esforço de fletor, ok? Às vezes a pessoa só lembra do torsor e esquece que ele tem o fletor, mas você tem que garantir que ele tem os dois, tá? Então você faz o testezinho, né, com a mão, com a regra da mão direita e vê se está tudo ok, beleza? Então, já que levamos tudo lá para a seção, né, eu vou apresentar para vocês um novo conceito. Esse novo conceito é o seguinte, ó, quadrado de referência, ok? Isso que eu chamo de quadrado de referência é um quadrado simbólico que a gente usa, tá? Que ele, apesar dele ter uma dimensão grande, a gente considera que ele seja um ponto, tá? A única utilidade que a gente vai ter para ele, quer dizer, as utilidades que vamos ter para ele é ajudar o cálculo da tensão principal, certo? E facilitar o entendimento dos cálculos. Porque às vezes é muito difícil você entender quais tensões estão agindo no ponto, né, direto por esse desenho. É bom você ter um quadrado de referência para você se guiar no que você está fazendo, ok? Então, ó, o nosso quadrado de referência eu fiz lá no ponto A. Ó. Então é um quadrado aqui que eu fiz. Apesar dessa dimensão grande, ele é como se fosse do tamanho do ponto A, ou seja, ele é um quadrado bem pequeno, ok? E olhando assim lateralmente, né, só para representar, é como se fosse um quadrado que eu estou analisando lá no meu ponto A, ok? Sabendo disso, agora a gente vai analisar as tensões em cada uma dessas, em cada um desses esforços, ok? Então,
Então, por exemplo, de carga axial, a gente sabe que tem a carga R lá, ok? E a gente sabe que a carga R está ligada a um normal. Como é que a gente faz para calcular quando tem carga axial? Tensão ligada à carga axial é igual a normal sobre área, ok? E aí a nossa tensão ligada à carga axial vai ser essa aqui distribuída, ok? E olha só como ela está agindo lá no nosso ponto A, ó. Está puxando ele para fora, certo? É uma tensão de tração. Ou seja, se a gente for fazer a representação dele no nosso quadrado de referência, vai ser isso aqui, ó. A tensão devido à carga axial é uma tensão para fora da minha peça, beleza? Isso em relação à carga axial. Mas e se eu olhar em relação ao cortante? Em relação ao cortante, ó, eu tenho lá a minha peça, ok? Eu tenho o meu esforço cortante V, que está ligado lá à minha carga P, ok? E eu vou ter lá, ó, o meu tensão cisalhante devido ao cortante é igual a V vezes o momento estático sobre o momento de inércia vezes o tamanho da seção, ok? E quando eu olho lá o meu diagrama, né, de tensão cisalhante, se eu lembrar, ó, eu sei que ele é mínimo nas pontas e máximo no meio. E como o meu ponto A está exatamente no meio, eu sei que eu quero exatamente a tensão cisalhante máxima da minha peça. Lembrando que para a tensão cisalhante máxima, quando eu olho o cortante, é 0 nas extremidades e máximo na linha neutra, tá? É que no caso a linha neutra aqui está no meio da peça, beleza? E aí como é que fica isso no nosso quadrado de referência? Fica dessa forma, ok? Nossa tensão cisalhante, ok? Então a gente já sabe carga axial e cortante. O próximo que a gente vai estar analisando, o próximo esforço, é o momento fletor, ok? O momento fletor, ele faz o que na nossa peça? Ó? Ele está agindo nessa direção e a gente sabe que para calcular a tensão devido ao momento fletor é igual a menos o momento vezes y sobre i. Quando eu olho o diagrama, olhando a minha peça lateralmente, ó, eu sei que nas extremidades é máximo, mas no meio é 0, certo? Ou seja, eu sei que a minha tensão devido ao momento fletor, nesse caso, vai ser igual a 0, ok? Porque exatamente eu estou olhando o diagrama, eu não preciso nem fazer os cálculos. Às vezes na prova você faz o cálculo do i primeiro e quando você vai olhar lá na seção, o valor é 0, e aí você perdeu tempo calculando o i. Então olha o diagrama rapidinho, só para ver se vai ser máximo ou 0, ou se vai ser um valor intermediário. E sabendo já que é 0, você sabe que no seu quadrado de referência, você não precisaria colocar ele, mas eu coloquei ele aqui só simbolicamente, tá? Então a tensão devido ao momento fletor igual a 0. E por fim, a gente vai estar analisando o momento torsor, ok? Então a nossa peça, o torsor está agindo para dentro da peça. A gente lembra que para calcular o cisalhante devido ao torsor é igual ao torque vezes o ρ dividido pelo momento polar de inércia, ok? E quando eu olho olhando de frente, né, a minha seção, eu lembro que o meu diagrama é desse jeito. Ou seja, ó, lá no ponto A, eu vou ter uma ação, né, de um cisalhante máximo, ok? Que no meu quadrado de referência vai ser representado dessa forma, ok? Certo? Beleza, então já calculei todas as tensões ligadas a todos os esforços. Como é que eu faço para combinar essas tensões? Lembra que nós fizemos vários quadrados de referência? Vamos juntando eles agora, ok? Então, por exemplo, ó, eu tenho que a minha tensão cisalhante tinha tensão devido ao cortante e tinha tensão devido ao torsor. Como as duas estão na mesma direção, eu somo elas. Se por acaso alguma estivesse na direção oposta, você subtraía elas e achava o resultante, ok? Da mesma forma, eu tenho a tensão normal, ó, que eu tenho a devido à carga axial, que eu tenho um valor, e devido ao momento fletor, eu tenho uma direção, mas eu sei que é 0, certo? Então, esse caso aqui eu poderia ignorar ele. Eu coloquei ele simbolicamente para a gente saber como é que funciona, ok? E nesse caso aqui eu vou ter uma tensão nessa direção, que é a tensão X, agindo no meu cubo de referência, no meu quadrado de referência, beleza? Ou seja, se eu combinar os dois esforços, eu tenho exatamente isso aqui, ok? A ação de um normal e a ação de um cisalhante, beleza? E para que isso vai ser importante? Feito todo esse processo e chegando exatamente no meu quadrado de referência, eu vou olhar o meu quadrado de referência para tensões principais, ok? Como é que ele funciona? Ele é exatamente nesse formato aqui, ó. Você vai considerar a tensão X saindo para fora nas laterais, a tensão Y indo para fora em cima e embaixo,
E a tensão cisalhante você tem que tomar o seguinte cuidado, certo? Por exemplo, a gente sabe que a tensão, o quadrado de referência que a gente vai estar usando para tensões principais, que é esse aqui, a gente considera esses valores positivos, certo? E olha só, a tensão cisalhante, se eu faço esse cara apontando para esse vértice, no outro lado aqui, ele tem que apontar também, ok? O que isso significa? As tensões cisalhantes, elas têm que apontar para um vértice e se afastar do outro. Eu não posso fazer uma seta chegando aqui e saindo daqui outra seta. Ou as duas setas chegam no mesmo vértice, ou elas saem do mesmo vértice, tá? Toma cuidado quando você for fazer essa jogada da tensão cisalhante, ok? E esse vai ser o quadrado de referência que a gente vai usar analisando com o nosso desenho, certo? Então, por exemplo, no desenho que a gente viu anteriormente, que foi esse aqui, ó, que a gente tem a ação da tensão cisalhante e tem a tensão normal, a gente sabe que tanto a tensão X quanto o cisalhante vão ter exatamente valores positivos por estarem na mesma direção do meu quadrado de referência, certo? Outro cuidado que você tem que ter é o seguinte, todas as tensões que a gente estávamos calculando normal são tensões na direção X, tá? Na direção Y, ele só aparece se o enunciado falar que tem tensão na direção Y ou se for um tubo de parede fina, tá? Se não for nenhuma dessas duas opções, o momento fletor e o normal que você vai estar usando é para calcular a tensão normal em X, tá? Não é um para X e um para Y. Então, geralmente, a tensão em Y vai ser zero, a não ser que o enunciado falhe ou que seja tubo de parede fina, beleza? Mas e aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.